em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 412. Eu sou Rafael Arinelli e rir, meus amigos, é um ato de resistência. Aqui é o Henrique Risato e na semana que a gente perdeu o Paulo Gustavo, um dos caras mais engraçados do Brasil, vamos tentar fazer a galera rir um pouco pra desestressar, passar a tristeza. É isso mesmo. Vamos nessa. Eu sou o Daniel Cury e esse é o podcast da Cachorrada. Brasil! Brasil! É isso aí. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse podcast Cinemação 412, né, para bater um papo aqui um pouco diferente. Afinal de contas, recentemente a gente fez um papo muito legal aí, né, fazendo toda a análise do Oscar e tal. E agora chegou o momento pra gente dar aquela relaxada. Por isso também estamos aqui, né, com o Henrique Risato, com o Daniel Cury, esse trio aqui que inaugurou o podcast do Cinemação. E agora estamos aqui novamente unidos para fazer o quê, Dani? O Dani vai contar pra gente, porque essa ideia veio da mente brilhante de Daniel Cury. Na verdade, assim, a gente tava pensando em fazer uma coisa mais light, mais leve e tal. A gente teve uma indicação, uma sugestão da Kátia, né, que é nossa madrinha aqui no Cinemação, de falar sobre Guilty Pleasure, né, ela falou. Daí eu peguei essa ideia e meio que remexi nela, só pra não ficar tipo assim, falar sobre Guilty Pleasure aqui. E aí eu pensei naquela ideia de desafio de filmes ou dessas listas que as pessoas fazem do tipo assim, filme pra ver na barraca, no acampamento, filme pra ver no carro, se tiver DVD no carro. Sei lá, filme. Entendi. Tem vários temas assim. E aí, claro que tem vários tipos assim. E aí ele acabou virando essa coisa. Lembra muito esse questionário. Lembra do caderno de perguntas de escola que tinha assim, altura, aí tinha o que você faz quando você quer, pra onde você quer viajar, o que você vai fazer na semana que vem, onde seus pais nasceram, quem é mais feio, quem é mais bonito, fulano ou cicrano, Beltrano. Então vai nessa onda. Mais ou menos como nasceu o Facebook. Mais ou menos como nasceu o Facebook. E eu ainda vou confessar uma coisa muito, muito maravilhosa. Eu roubei algumas ideias de uma lista que eu achei que alguém pôs no Filmou, sabe aquele site lá? Que alguém pôs tipo assim, desafio dos filmes e tal, tinha várias ideias, eu fui pegando algumas, e eu não peguei a fonte, foda-se, tá na internet, é de todo mundo. Não peguei a fonte, me processe, né? Me processe, é isso mesmo. Hoje vai ser uma espécie de jogo, então, né? Porque a gente vai tentar trazer aqui situações, né? Filmes que de repente se encaixam em determinadas situações e a brincadeira vai ser mais ou menos essa. Então, vale ressaltar para quem tá ouvindo a gente aqui que não é uma lista definitiva, são listas que moram nos nossos corações, né? Não existe uma lista certa, por exemplo. E é para todo mundo comentar também. Nossa, mas esse filme aqui nada a ver, mas aquele que tem tal característica é esse, aquele, como que vocês não lembraram daquele? E vai ser no improviso, né? E uma das ideias e dos desafios é tentar achar filmes menos óbvos, né? Então, tipo assim, vai ser difícil. Filmes para chorar. Aí você vai lá e fala um filme super óbvio que todo mundo chorou. Marley e eu. Entendeu? Legal, Marley e eu, pode ser, mas tipo, deve ter filme mais legal que talvez você lembre, que é pra chorar, entendeu? Sim. E vai ser um papo muito bom hoje aqui, e a gente tem aqui a presença do nosso querido Henrique Risato, já falei dele aqui, mas Henriquinho, diz pra gente, afinal de contas, saiu recentemente episódio novo do Geração M, que é o podcast aqui da Casa do Cinemação, e podcast que você comanda, não é mesmo? Exatamente. Quinzenalmente, às segundas-feiras, está eu e o Xaxim, que é aquela minha plantinha que eu tenho. Mentira! Eu e o Antônio Xaxim Dias, estamos lá com o Geração M Podcast. O nosso último capítulo foi falando sobre Falcão e o Soldado Invernal. Uhum. E eu convido vocês, venham nos ouvir.
É isso aí, cara. Tem aqui, tá aqui, né, dentro da casa. Então, cinemação.com, geraçãoM.cinemação.com, vocês vão encontrar lá todos os episódios. Nos principais agregadores vocês encontram Geração M também. Podcast sensacional, que aí é comandado pelo Henrique e pelo Xaxim. E fica esse convite. Então, vamos bater esse papo logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hoje vai ser um dia de exercitar nossa memória, né? Tentar relembrar aqueles filmes que se encaixam de repente em categorias pouco usuais, né? Dentro do cinema. E por isso a gente tá aqui hoje pedindo para que você que tá aí entre nessa brincadeira com a gente. A gente vai trazer alguns temas aqui e a gente quer saber de vocês aí desse lado, que tipo de filme que vocês têm assistido nessas situações, né? Então, conforme a gente for trazendo, vai anotando aí o que você acha e tal, e envia pra gente. Para fazer isso, basta você enviar um e-mail para contato@cinemação.com ou ainda você pode acessar o nosso site, o cinemação.com, porque lá tem um espaço onde você pode deixar seu comentário. E esse comentário vai ser lido por outras pessoas e inclusive elas podem classificar, elas podem dar uma setinha para cima, uma setinha para baixo, dizer se esse comentário é ruim, é bom e tal. Enfim, você interage com outras pessoas e a conversa vai ficando cada vez mais rica, né? Então, dentro do cinemação.com tem esse espaço. Além disso, você também pode mandar seu comentário para todas as nossas redes sociais, né? Nós estamos atentos a todas. Então estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos também lá nos principais agregadores, né, de podcast. Então estamos no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, enfim, em todos os agregadores que vocês procurarem, nós estamos lá sempre procurando por Cinemação, né? E você vai achar a gente. Então é super simples e é muito importante que você faça essa troca para que a gente possa também saber, né, o que você acha, conhecer um pouco mais de você, vai ser muito importante pra gente. E se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e ainda ganhar presente da gente todo ano, presentes muito especiais, muito bonitos, muito divertidos, você vai querer ser um patrão ou uma patroa do Cinemação. E para fazer isso é muito fácil, você entra no cinemação.com/contribua ou clica no botão contribua que tem na home do Cinemação e aí você vai escolher uma plataforma, né, tem várias opções e você vai escolher um valor mensal para contribuir com a gente. Pode contribuir a partir de R$1, né, mas tem valores um pouco maiores, tem valores, enfim, você vai ter que encontrar aí um equilíbrio entre o que você acha que a gente merece, o que cabe no seu bolso, obviamente, né, mas não precisa de muito e já ajuda muito a gente. Se todo mundo que ouve o podcast for nosso patrão, com certeza a gente vai conseguir melhorar muito, fazer vídeos, investir em muitas coisas para melhorar aqui o podcast. Então vai lá, cinemação.com/contribua e seja um patrão ou uma patroa do Cinemação. E vale ressaltar, né, que esse podcast aqui, ele conta com o apoio e a parceria do Topázio Cinemas. O Topázio Cinemas, que fica no interior de São Paulo, na cidade de Indaiatuba, e ele está seguindo todos os protocolos, está tentando fazer tudo direitinho lá, né, para que você possa ir se divertir, assistir seu filme com a maior segurança possível. Então vale ressaltar que o Cinema Topázio tá com a gente aqui há muito tempo já e todas as vezes a gente lembra, vale a pena a gente lembrar para vocês aí, porque mesmo quando existe, né, as restrições e tudo mais, é importante que vocês acompanhem, sigam, né, o Cinema Topázio nas redes sociais, inclusive para saber o tipo de filme que eles estão querendo passar, né, em suas salas e tal. E além disso, né, recentemente o Cinema Topázio também inaugurou o Topázio VIP. O Topázio VIP fica localizado no Polo Shopping em Indaiatuba e ele segue uma tendência de oferecer essa opção diversificada de conforto dentro do mesmo complexo, né? Então a Topázio VIP, ela ocupa
um lugar de uma sala antiga, mas foi totalmente reformulado. As poltronas são novas, são maiores, são mais confortáveis, são totalmente reclináveis. A infraestrutura também está toda modificada, com novo piso, nova decoração, além de um sistema de som Dolby 7.1 e a sala que foi inaugurada agora em abril de 2021. A sala tá novíssima e cheia de segurança, tem lá os espaçamentos, existe, né, tudo prontinho para receber você com todo o carinho e segurança que só o Topázio Cinemas oferece. E acho que é importante também dizer, né, se você ainda não se sente seguro de ir ao cinema, no aplicativo do Topázio Cinemas, simplesmente se chama, né, Topázio Cinemas, tem algumas sessões de cinema virtual. Então tem filmes em cartaz, né, por exemplo, chama-se Uma Mulher Inesquecível, que passou no Festival de Berlim e tudo mais. Esse filme tá lá para você adquirir pela plataforma de VOD, que é parceira do Topázio. Então você pode entrar no aplicativo e acessar esse filme por lá, né? É uma forma de você, inclusive, contribuir, né, para os cinemas de uma forma interessante. E se você for da cidade de Indaiatuba, lá no iFood tem pipoca, todas aquelas guloseimas, né, do Topázio, da Bombonière do cinema, você encontra lá e eles entregam no município de Indaiatuba. Então fica a opção também para todo mundo aí. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos um comentário aqui do Davi Vilela, que é parceiro nosso aqui, tá toda hora envolvido, escreve aqui pra gente também, tem textos muito bacanas dele dentro do Cinemação.com, e o Davi escreveu no último podcast Cinemação 411, Oscar 2021, e o que foi que ele trouxe pra gente, Dan? Ele fez um comentário super legal, ele colocou assim, ó, podcast do Oscar, sem Edu falando de This Is Me, não é podcast do Oscar. Não é. Fiquei com medo de não ter, mas minha alegria chegou na minutagem 1 hora e 50 minutos, que é quando o Edu fala do This Is Me. Mas falando de Oscar, achei interessante o Oscar desse ano. Esperava um Oscar histórico para Viola e para o Chadwick, né, que seria algo histórico por termos 4 artistas não brancos serem premiados, mas nem tudo é como a gente quer. Sobre o comentário do Edu de que esperava um filme arrasa quarteirões em Oscar, eu acho que será difícil isso acontecer novamente, principalmente porque o Oscar está tornando elitista, e um arrasa quarteirões como Titanic, por exemplo, será difícil de acontecer. Mas a refilmagem de Amor Sublime Amor e Duna vem aí, então quem sabe, né? Até comentar que o William Saito, né, que é nosso patrão também, comentou logo embaixo, deu uma resposta pro Davi, que deu a opinião dele também, mas eu achei muito legal a comentário do Davi, porque ele falou uma coisa legal do Oscar, brincou com o This Is Me, e faz sentido, né? Não sei se elitista é a palavra certa, mas eu entendo e concordo um pouco com ele. Acho que esse papo que a gente vai ter aqui hoje, né, como a gente já bem explicou, é quase que um jogo e tudo mais, mas ele também tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né, porque tem muita gente também que fica às vezes pedindo pra gente, né, relação de filme, eu quero ver um filme pra quando tiver assim, assado e tal. Vocês já passaram por isso recentemente? Porque é um troço que geralmente quando a gente fala assim que a gente tem site de cinema, grava podcast de cinema, estuda cinema e tal, parece que automaticamente você vira uma bíblia também dos filmes, não tem um negócio assim? E eu não tenho uma memória muito boa. Eu demorei pra admitir isso pra mim mesmo e para os outros. Tipo, assim, você fala assim, um filme tal, ou então tem gente que discute uns filmes, tipo, beleza, eu já vi, ou um filme clássico, ou um filme mais antigo, eu já vi, mas tipo, pra eu discutir sobre ele, eu tenho que rever, sabe? Eu lembro do básico. E a galera fala, não, aquela cena maravilhosa. Eu falo, não, beleza, eu tenho uma noção, mas, cara, eu vi ele faz 10 anos. Não, sabe? E varia muito da pessoa que pergunta, né? Tipo, minha tia... que filme que tem bom lá no cinema ou na Netflix? Tipo, minha tia pergunta e o meu amigo da musculação lá da academia pergunta... Aí se é outro fulano, nada a ver, um cara da escola, porque, tipo, pra cada um, você acaba tendo que
Mas peraí, do que você gosta? eu vou indicar filmes diferentes pra cada uma das pessoas, né? Então, porque Exatamente. tem um pouco disso também, né? Você tem que fazer, tipo, uma comparação, assim, de momento versus a pessoa que tá te perguntando, né? Porque, vamos supor, se você tá no mesmo local, tipo, você foi pra um encontro virtual com a sua família. Se nesse encontro virtual tem sua irmã, tem seu irmão, tem sua mãe, seu pai ali, e sua mãe pega e fala assim... eu queria assistir um filme hoje à noite e tal. Você tem que levar em consideração, bom, é minha mãe, eu sei o que ela gosta. O que eu falar pra minha mãe não é o que eu vou falar pro meu irmão. Então, tipo, tem a questão do perfil da pessoa também, né? Sim, tem aquela pessoa que você sabe que vai achar chato aquele filme mais lento. Tem aquela pessoa que você sabe que vai achar... Tipo, sei lá, por exemplo, pro meu irmão eu jamais indicaria filme de super-herói. Ele nem sabe quem é o Batman, entendeu? Pro meu pai também não. Geralmente é bom. E fora que tem, sei lá, eu já indiquei vários filmes que, tipo, eu não acho tão bons assim, entendeu? Não foi nem filme, mas, por exemplo, da série La Casa de Papel, uma vez não sei quem falou, assiste La Casa de Papel, você vai gostar. Tipo, é novelão, é tipo Várzea Zona, mas é legal, né? Tipo, E aí na época eu falei pra pessoa, a pessoa adorou, porque, sabe assim, é farofa. Por isso que eu acho que hoje o jogo vai ser legal, porque é assim, vai ser baseado no nosso gosto, entendeu? Independente de quem for assistir, Sim. A pessoa pode achar uma bosta, né, também. Ou fala assim, nossa, nada a ver esse filme aí, não vou ver nesse momento, aí eu vou ver em outro. Tá bom. Exatamente. Eu fiz um post recente no Cinemação, né, falando sobre isso, sabe? Eu coloquei 5 filmes e o título do meu post foi 5 filmes pra assistir em um final de semana qualquer. Quer dizer, tipo, tem de tudo lá, sabe? Tem desde comédia até filmes mais reflexivos e tudo mais. E aí eu queria começar essa nossa brincadeira aqui, esse caderno, né, de perguntas, perguntando isso pra vocês. Um filme para um final de semana. Eu sei que é uma pergunta aberta, mas vamos pensar nos últimos finais de semana, assim, você tá em casa, tem aquela vontade de querer sair, não sai, entendeu? Aí tá ali, é um sábado que geralmente você estaria, sei lá, saindo para beber com os amigos e não sei o que e tal, e agora você tá em casa, né? Então, que filme que vocês acham que é legal para esse momento, assim, um final de semana? Mad Max Estrada da Fúria, brincadeira. Star Wars, né? E todas as nossas respostas vão ser assim. Responder Mad Max. Mas isso que é foda, tipo assim, pra quem, entendeu? Tipo, só pra descansar ou só pra distrair? Pensa no seu último final de semana, como é que foi, Dan? No último fim de semana eu acho que eu acabei trabalhando um pouco, viu? Então, aí, ó, já pega... Fim de semana. Então, mas pega esse cenário, ó, você trabalhou, aí acabou de trabalhar, tava num sábado ali e tal, e aí, o que é bom? Posso dar a minha dica, enquanto o Dani pensa? Por favor. Teve um filme que eu assisti esses dias de fim de semana que eu quase passei mal de tanto que eu ri. Chama É o Fim. É uma comédia, aquelas comédias bem escrachada do Seth Rogen, Seth Rogen, o James Franco, o Michael Cera. Tem até a Emma Watson numa parte do filme. E é tipo, aquelas comédias assim, desliga o cérebro e vai. Tipo, acontece o fim do mundo e tava tendo uma festa lá na casa do James Franco. E, tipo, tem o Jonah Hill, sabe assim? E tem um monte de ator famoso, eles meio que interpretam eles mesmos, e aí eles sobrevivendo ao apocalipse e usando drogas. Nossa, é bagaceira, mas é muito engraçado. É bem feito, assim, mas é bagaceira, cara. É pra assistir no fim de semana e, tipo, sozinho, assim, porque é meio umas coisas meio constrangedoras. Mas você sabe que eu tenho me pegado em vários momentos fazendo isso, cara? Às vezes eu pego pra ver um filme que é mais bagaceira mesmo, assim, um filme pra dar uma relaxada no cérebro, sabe? Aquele filme que você senta, assiste e ri, ou, sabe, você não precisa ficar, tipo, pensando muito nele, tentando entender muito ele e tal. E você falou desse filme, me lembrou também um outro do James Franco, que eu comecei a assistir, olha só, eu não cheguei no final dele, mas eu comecei a assistir, que era O Artista do Desastre, né? Um filme um filme de 2017 com o James Franco e tal, que conta, né, a história de um filme que é considerado um dos piores filmes já feitos e tal. Não, o filme original é maravilhoso pra ver de fim de semana. The Room, né?
Mas sabe por que eu tava assistindo esse filme, ele tava, se eu não me engano, tava na Netflix. Aí eu comecei a assistir ele saiu da Netflix. E eu comecei a assistir, pausei ele. É o típico filme que eu falei assim, não é possível, não é possível. Daí eu fui atrás do artista original e fui ver cenas do The Room mesmo. E, cara, é aquela coisa tosca daquele jeito mesmo. É surreal aquilo ali. Não, mas é maravilhoso ver aquele filme, cara. É um negócio. É que aquele daí você tem que estar preparado pra ver o pior filme do mundo, né? Tipo, é um negócio, mas é maravilhoso ver aquele filme. Mas, vocês falando, eu tava pensando num outro tipo de filme. E vocês vão me zoar, mas foda-se. Que é tipo aquele Para Todos os Garotos que Já Amei, sabe? Não pra ver num sabadinho, tipo, à toa, assim, é divertido. Porque, sei lá, às vezes é legal ver esse filme de adolescente, né, no colégio, sabe? É uma menina que escreveu cartas de amor pra todos os rapazinhos que ela gostava na escola, assim. Só que ela escreveu porque ela quis. O Dani falou muito desse filme no podcast Pra Que Finais Felizes. É verdade. Não, então, é porque eu fiquei puto com o segundo dele, mas o primeiro é melhor, inclusive. O segundo não, o terceiro, né? Isso é uma trilogia já. E eu lembro que eu fui ver porque eu falei assim, vi os dois já, né? Vamos ver essa porra. Mas é tipo, é bobinho, mas beleza. Mas o primeiro, tipo, né, a história da menina que escreveu as cartinhas e tal, ele tem uma verdade bem legal nele, sabe? Tipo assim, os atores são entrosados, sabe? É bem engraçadinho, assim. E é bem pra ver, tipo assim, sabe? Sabadinho à tarde, domingo à tarde. Então, é isso, né? São filmes que às vezes você dá uma relaxada mesmo, né? No final de semana. Agora vamos pra uma outra ideia, né? Que eu tava falando aqui de final de semana e tal, mas a gente tá com muita saudade, né? De viajar também, sair e tal. E eu comecei com essa ideia de, você tem que ficar em casa e até... Aqui a gente até tá partindo um pouco da ideia de que talvez no final de semana você tenha que trabalhar, você tá arrumando a sua casa, não tá saindo, né? Tá nesse cenário de pandemia e tudo mais. Mas aí existe o outro lado, que é filmes que de repente podem te ajudar a viajar. Vocês já tiveram esse sentimento com algum filme que fala, esse filme me ajuda pra caramba a sair aqui da minha realidade, conhecer outros lugares e tal? Mas a viajar na maionese ou algum filme que me apresentou um local? Que tipo... Não, viajar. Dá vontade de viajar pro lugar, dá vontade de ir pra fazer uma viagem, planejar uma viagem. Eu tenho um que eu não lembro, chama... O filme, na verdade, é um projeto meio multimídia que saiu na época e tal, e aí tem o filme. Enfim, tem muita gente falando... Ele realmente, ele não tem... Sei lá, o filme em si não é tão memorável, entendeu? É um filme brasileiro, né, com a Alice Braga e o Daniel de Oliveira. Eles fazem, tipo, um casal que fica se encontrando. E eles são, tipo, esses caras que trabalham em empresas, sabe assim? Então, cada hora eles estão num país. Sei. É bem interessante esse filme. Eu lembro que quando eu vi, eu gostei dele, assim. Mas por isso, entendeu? Porque, tipo assim, eles estão num hotel em Roma. Aí tem muita cena dentro do hotel, porque todo o drama deles, né? Deles se conhecendo, eles meio que são casados. Então, eles são, tipo... Não lembro agora se os dois são casados, mas, tipo, os dois estão numa relação meio que proibida ou extraconjugal ou algo do tipo. Mas mostra, sabe, o cenário. Aí tem uma cena, eu sou muito louco por café, assim. Tem uma cena que é em Buenos Aires e a Alice Braga tá... Não é nem com o Daniel de Oliveira, pelo que eu me lembro. Ela tá com o cara que acho que faz o marido dela, que inclusive é um ator argentino e tal. E aí eles estão, tipo, tomando café naqueles barezinhos que tem em Buenos Aires, assim. Que são sensacionais, assim, é muito legal Buenos Aires por causa disso, tipo, é um lugar que você senta num café e você pode ficar o dia inteiro naquele lugar que ninguém vai trazer a conta e esperar que você vá embora, você pode ficar. Isso é uma cultura lá, né, muito típica da Argentina. E aí eu lembro que eu vi isso, eu pirei assim, nossa, que precisava voltar pra Argentina pra tomar um café, pra ficar lá, assim, lendo um livro. Um filme que eu lembrei, ele é baseado num livro, na verdade. Ele me faz ter vontade de viajar, não especificamente para os locais onde são mostrados no filme, mas que tem toda aquela coisa da pessoa viajando e descobrindo. Comer, Rezar e Amar, com a Julia Roberts. Ah, sim. Classicão, clássico. Nesse filme, ela vai na Itália, na Índia e na Indonésia, né? E eu lembro principalmente no começo que primeiro ela vai pra Itália, depois na Índia. É muito legal ela descobrindo, daí ela quer pedir um café, daí uma pessoa ajuda ela na Itália, né? Como é que pede? E, tipo, vai andando pela cidade. Eu lembro muito desse comecinho do filme, que o primeiro local é a Itália, assim. Depois a parte da Índia também é
é bem bacana, da Indonésia entra mais a parte forte romance e perde. Mas eu lembro muito dele, é um filme que eu já assisti bastante, eu não curto muito filme nessa pegada de romance, mas essa coisa dela ir pra locais diferentes, tipo, e um local muito diferente do outro, me chama muita atenção, assim, dá muita vontade de viajar também, assim. Isso é basicão, meio basicão assim, ele é tipo super famoso por isso, né, por fazer a pessoa mostrar os lugares bonitos e tal, mas é muito louco esse negócio, tipo, aprender as coisas. Tipo, hoje em dia não tem mais muito isso, né, a viajar é outra pegada, né, pelo menos. Tipo, é meio que, tipo, como pedir um café na Tailândia, coffee, a pessoa sabe o que é, então, tipo, ainda mais em lugar turístico, né, lugar que tem muito turista e tal, então ele vai fazer um coffee, fala inglês, a pessoa responde um yes e tá tudo certo. E eu fico pensando nisso também, tipo assim, ou então você fala assim, nossa, como fazer para encontrar tal lugar? Abre o celular e pega o GPS, pronto, você chega no lugar. Quer dizer que o mundo moderno fez a gente perder a vontade de viajar. Não, fez essas coisas ficarem mais simples e daí a graça tá em outra coisa, entendeu? Sei lá. Você sabe que eu tenho... Todas as vezes que eu vou viajar, tem coisas que me marcam na memória e nem é tanto as situações em si, mas são detalhes, sabe? Então eu lembro muito, assim, de todas as vezes que eu viajei, que foram viagens marcantes e tal, eu lembro de coisas tipo... Como que o vento tava batendo, sabe? A temperatura, puta, aquele era um vento gelado batendo no meu rosto, o peso do ar, sabe? Assim, que tava ali naquele momento. Eu fico reparando muito também, assim, tipo, na organização das cidades, sabe? Nossa, que cidade limpa, os canteiros, assim, que ela tem ali, pequenos jardins, até estrutura das casas, arquitetura. Então tem muita coisa desse tipo, assim, que me chama atenção. Geralmente quando eu vou e entro, né, dentro de um restaurante, por exemplo, também, são esses pequenos detalhes também que vão me chamando a atenção, sabe? Como que a placa foi colocada ali e tal. Mas é uma coisa que não é nem muito dita, é uma coisa que surge assim pra mim, sabe? Eu tô ali andando e aquilo vai, aquela vivência toda vai batendo em mim ali de uma forma muito especial, assim. E tem um filme que eu acho que nem é um filme que fala muito sobre viagem, assim, no sentido mais clássico da viagem e tal, mas é um filme que para mim, todas as vezes que eu vejo, me dá essa vontade dessa liberdade que realça ainda mais esses detalhes da viagem, que é aquele filme A Vida Secreta de Walter Mitty, sabe? Sim, adoro esse filme. Com Ben Stiller, porque é um filme que ele, como ele tem aquela coisa meio lúdica, né? Tá toda hora brincando com essas coisas e tal, eu me vejo muito ali, sabe? Tipo, a aridez do deserto, sabe? Que ele tá vendo, gelado, o caminhar na montanha, são esses detalhes, assim, do vento, do tato, sabe, uma coisa mais sensitiva, assim, que me chama a atenção. E quando eu vejo esse filme, ele me dá uma sensação de liberdade, sabe, de você poder sair, andar, sentir essas levezas da viagem e tal, que é um filme que toda vez que eu assisto eu falo, puta, meu, que delícia que é viajar, sabe, assim. Não, mas eu também acho, e tem uma coisa, enfim, nada a ver com filmes, mas com viagem, que não sei se vocês têm, mas eu tive, assim, nas vezes que eu viajei, principalmente pra, tipo, outros países, assim, que é, tipo, sentir meio que o cheiro da cidade, sabe? Assim, a impressão que as cidades ou os países, não sei se os países, alguns, talvez não todos, tem, tipo, um cheiro ou, tipo, uma vibe, sabe? Assim, um negócio meio... Não sei explicar, entendeu? Porque, por exemplo, pra mim, Buenos Aires, já que eu citei Buenos Aires, é uma cidade que tem um cheiro de produto de limpeza. Tipo, todo lugar que eu fui, e eu tive a oportunidade de, tipo, 2 vezes, né, pra Buenos Aires, eu senti, tem um cheiro meio que parece... Eu acho que todo mundo meio que usa o mesmo produto de limpeza, talvez, não sei. É um cheiro que eu gosto. E, tipo assim... Próprio. E assim, eu tive a oportunidade também de conhecer Londres, que eu fiz intercâmbio. Tem um cheiro de madeira, principalmente nos pubs, claro, mas meio que parece que tem na cidade toda, sabe? Você meio que passa nos lugares e você sente que aquela madeira de pub, madeira velha com cerveja, sabe? Um negócio meio... É muito legal isso, assim. E acho que esses filmes trazem um pouco disso, né? De você falar, nossa, que da hora, sabe? Tipo, você tá... Eu nunca fui pra Tailândia, mas imagina que legal aquelas lugares cheios de comida de rua e você passa aquele cheiro de óleo, de gente passando, sabe? Deve ter uma vibe que não tem em nenhum outro lugar. E acho que o filme ajuda, né, a gente a ter essas coisas, assim. Ahá!
falando em viagem, vamos então para um que tem aqui numa listinha que eu meio que pensei aqui, que é o contrário, é meio que tipo assim, o Brasil, a gente mora no Brasil, e aí vamos supor que tem um gringo que quer vir pra cá, ou alguém de fora do Brasil que queira conhecer, né? Que filme que é legal, tipo, pra um gringo conhecer o Brasil, ou sentir a vibe do Brasil, ou, sei lá, entender melhor o Brasil, assim. Hoje em dia é Tropa de Elite, né, Dan? Não, mas eu tô falando... Não, mas é tipo, é muito bizarro. O Brasil tá lascado. A gente fica falando isso, cara, mas... vamos combinar, né? Tipo, sempre teve, né? Então... Sempre teve. Bacurau, é mais né? o sentimento. Não, Se Bacurau... vier, vem em paz. Mas Bacurau é legal pra conhecer, assim, se você quiser apresentar o Brasil, tipo assim, os problemas sociais e né, um debate sobre as questões do Brasil. É legal, mas pode ser, de repente, um mais good vibes, não sei. Tem um, deixa eu falar, que tem um que eu pensei em dois, mas um dos mais marcantes pra mim, assim, assisti com o Rafael até no cinema, foi o Aquarius. Ah, sim. Ele pega, verdade. assim, bem... Ele pega várias épocas, né, da vida da personagem da Sônia Braga. Então mostra o Brasil de diferentes décadas até chegar na época contemporânea. E mostra toda essa questão da classe média, da expansão imobiliária. Tem a praia, tem aquela parte que ela vai na praia, tem o pessoal treinando. Depois ela vai com as amigas lá num forró. Também tem muita coisa assim que é muito do nosso povo, assim. Se eu não estou errado, o filme se passa em Recife, é isso? Isso, Recife. Eu até poderia falar um outro, que eu ainda me vejo mais assim, mas eu tô com medo de roubar a pauta do Rafa. Não, pode falar, fala aí. Posso falar um que eu me lembro bastante, tipo, um pouco da minha vida, entre aspas, é o Que Horas Ela Volta. Ah, sim. Que na minha infância sempre teve empregada doméstica em casa, assim, né? Até eu estar na época da faculdade, depois é que a gente parou de ter. E sempre teve isso, de ter uma pessoa que cuida da gente, que eu brigava com a minha mãe, daí essa pessoa vinha e consolava, e tipo, o que você quer? Vai, escolhe um almoço gostoso amanhã pra você ficar mais feliz, sabe assim? Sempre tem aquela pessoa que é da família, mas não é ao mesmo tempo, né? Aliás, a Regina Casé, né, meu? Ela destrói, mas ela é um recanto tupiniquim, assim, né? Ela tem muita coisa de brasilidade nela, assim, né? Eu tinha um conceito ruim dela, porque a coisa que eu mais lembrava dela era do Esquenta. Eu não lembrava, como a gente era muito novo, quando ela tinha aquele programa no Fantástico, eu não tinha muita memória dela. E daí eu lembrou do Esquenta, não um programa que eu era o perfil do público, eu não curtia. Depois que eu assisti o Que Horas Ela Volta, tipo, eu peguei aquela personagem como sendo a Regina Casé. Tudo que ela aparece assim na TV me remete ao filme. Nem ela tava tendo aquela novela que ela tava atrás do Domênico. Domênico, cadê o Domênico? E, tipo, eu assisti essa novela só pra ficar vendo ela, assim. Ficava, pelo amor de Deus. Você chorou quando ela encontrou o Domênico. Cadê o Domênico, porra? Cadê o Domênico? Então são dois filmes assim, cara. Aquários, Que Horas Ela Volta. São dois filmes que eu acho que é muito Brasil, assim. E eu gostaria muito de ter essa oportunidade. Se a pessoa tá vindo pra cá, assiste esses filmes. É muito do que não é muita realidade do Henrique, né? E eu acho que tem aí também esse componente, né, que é justamente aquilo que a gente viveu, porque a gente poderia também falar aqui, como a gente já falou, bom, um retrato a gente pode pegar Tropa de Elite, Bacurau, pode pegar inclusive, sei lá, o próprio Alto da Compadecida, né, do Brasil do Sertão e tudo mais, mas aí a gente tá falando, e isso que é interessante, porque o Brasil ele é muito múltiplo, né, um país que tem muita coisa a ser apresentada. Se você for pegar uma fatia ali da classe média, principalmente da juventude, tem filmes como, por exemplo, As Melhores Coisas do Mundo, que é um filme adolescente, super classe média também, né?
mostrando bem a vivência, né, desses adolescentes e tal, na época ali do colegial e tudo mais. Mas tem um filme que eu acho que vale ser citado, até é legal o Dani ter falado isso, porque eu acho que é um filme que eu acho que vale a gente ressaltar até pelo momento, que é o A Minha Mãe é uma Peça, né? Eu acho que é um filme que apresenta demais também o Brasil como o Brasil, de várias maneiras. Apresenta a classe média, apresenta essa persona, né, da Dona Hermília, que é a mãe, o que é essa mãe brasileira que é super protetora, que, sabe, que é a mulher que vai ali pra frente, que compra a briga e não sei o que, né? E ele é legal pra apresentar pra um gringo, né, pensando na ideia de, tipo, alguém de fora conhecer melhor o Brasil, porque o humor é muito típico do Brasil, poucos países têm esse tipo de humor. Verdade. Né, que é esse humor mais que a gente herdou de programas, tipo, sei lá, desde a rádio e tal, mas que acho que o Sai de Baixo, o clássico seria A Praça é Nossa e a Escolinha do Professor Raimundo. Sim. Que é esse humor de sabe assim, tipo, arquétipo numa figura meio exageradíssima. caricatural. Uma caricatura, porque ela, né, a Dona Hermínia é uma caricatura e, obviamente, feita pra gente rir, e a gente ri mesmo. Então, assim, pode ser que um gringo veja e nem ache tão engraçado assim, talvez, entendeu? Porque é um humor muito típico do brasileiro. Muito típico. Mas vai conhecer, né? Isso que é legal também. Vai ter contato com isso. E aí tem isso, né? Porque assim, o Paulo Gustavo fazia essa personagem, que era uma personagem típica brasileira, que nós como brasileiros reconhecemos ela, né? Todo mundo conhece alguma Dona Hermínia na vida desse jeito e tudo mais. Existia também o fato de ser o Paulo Gustavo fazendo a personagem, que era essa, né, pessoa, tipo um homem gay ali fazendo uma mulher, uma mãe e tal. Então, como você falou, né, esse tino da comédia muito rápido e tal, que é uma comédia muito brasileira mesmo, assim, de piadas muito rápidas e tal. Tem uma cena no Minha Mãe é uma Peça, que é uma cena que eu acho típica, assim, do que a gente vive, que é uma coisa muito nossa, que a Dona Hermínia briga com uma vizinha, não sei, por telefone, falando sobre a tampa do Tupperware, vocês lembram disso? E ela fica falando que ela tem que pegar a tampa tá com a outra, como que pode devolver sem tampa e tal. Cara, isso é muito a gente, é muito nosso dia a dia isso, né? Sim. Então eu acho que esse é um filme legal de apresentar e como o Dani falou, talvez o gringo nem entenda muito, mas talvez ele entenda muito da nossa aura, assim, sabe? A aura brasileira, assim. Só pra citar mais um que eu queria muito citar, Sim. Que eu acho que vale muito, que é, assim, tipo, eu acho que é muito bom e talvez vocês não tenham visto, que é o Café com Canela. É um filme de um tempo atrás que tem inclusive o Babu Santana no elenco. E é um filme muito bonito, sabe? Tipo, é um drama que se passa numa cidade, acho que eles gravaram no Recôncavo Baiano, né? Próxima de Salvador e tal. Tem todo o drama, não vou nem entrar na questão da história porque não veio ao caso, mas tipo, ele entra tanto na vida dos personagens que você se sente lá dentro e você passa, tipo, quando eu vi eu lembro que eu falei assim, gente, eu quero morar nessa cidade, sabe? Dá muito vontade de morar. E são pessoas assim, tipo, de classe média baixa, vamos dizer assim, ou de classe média, não sei. Na Bahia, né? Isso. E assim, e é muito aquela coisa, fala, gente, isso é muito Brasil, sabe? Tipo, a famosa casa com filtro de barro, né? Aquela casa antiga que fica no centro da cidade ou numa parte mais antiga. Enfim, o lugar, o ambiente é muito gostoso, muito bonito e é muito Brasil, né? Tipo, muito, muito brasileiro, assim. E dá vontade de morar no lugar, sabe? Você fala, nossa, eu quero morar nessa cidade, eu quero conhecer essas pessoas e tal, porque ele é muito doce, sabe? É um filme muito bonito, assim, nesse sentido. Então esse é um filme que eu indico pra muita gente. Eu acho que ele tá até no Prime Video, se eu não me engano. Tá no Prime, Enfim, e é um filme que é muito assim, pra um gringo conhecer o Brasil. Sabe o que eu acho legal também, de você ter lembrado disso, desse filme? É porque uma das coisas que me chama a atenção dele é que a gente tá falando é uma dupla, né, que fez os diretores, a gente tá falando do Ari Rosa e da Glenda Nicásio, né, e são muito jovens os dois, assim. Sim. Então é um país também, né, um país que eles retratam aqui que é muito contemporâneo também, né. Sim, total. E é muito legal porque, tipo, tem, acho que, elementos que você pode usar pra sociedade, tipo, mas ele não tá falando disso, ele tá falando do drama das pessoas, de como essas pessoas são felizes, são, né, tipo assim, claro, elas têm os dramas dela, o filme tem problemas e tal, que as pessoas enfrentam, mas tipo assim, tá tudo bem, entendeu? E aí isso quebra um pouco com esses monte de filme que tem, e se passa num bairro um pouco mais pobre, já tá falando de coisas muito, né, tipo, questões sociais, que é importante, tem que falar,
Mas às vezes o que você quer mostrar pro gringo é tipo, cara, olha que gostoso, sabe? Olha que legal aqui. Nossa, eu vou propor um tema meio doidão, meio fora... Não é doidão, mas é meio fora do que vocês estavam falando dessa questão de viagem, é bem diferente, mas eu achei legal. Um filme que tenha uma participação de alguém famoso, mas que não seja nem ator e nem atriz. Vixe Maria, hein? Aí é difícil, hein? Eu tava vendo os temas assim que o Daniel tinha proposto. Caramba, isso daqui eu vi semana passada, né? Na hora eu lembrei. Qual é? Dá um exemplo aí. Eu vi no Telecine, aliás. Oh, veja, nossa, Cinelist lá no Telecine. É. Aproveitando o ataque de oportunidade, né? E eu assisti semana passada lá na casa da minha mãe, Yesterday. E o Yesterday, além de ser um filme super legal, porque ele é basicamente cheio de menções aos Beatles, ele Sim. tem o Ed Sheeran. Ah, verdade. E ele faz parte de um bom pedaço do filme, né? Sim, e tipo, ele é o Ed Sheeran mesmo, né? E é engraçado que e sempre tem nesses filmes assim, sempre que tem um cara famoso, sempre tem o cara que não acredita que o cara famoso é o cara famoso. Sim. E tem uma hora que ele tá lá na casa do protagonista, que eu não me recordo o nome, mas eu posso dar um IMDb aqui, se der tempo. Faz aí. Jack Malik. Aí tem uma cena, tipo, tá o Ed Sheeran tá lá na casa do Jack, porque ele foi lá, ele ouviu ele tocando uma música, ele quer convidar o Jack pra abrir os shows dele, e aparece o pai dele, do Jack, e fala, você parece o Ed Sheeran. Ele, é porque eu sou o Ed Sheeran. Ele, tá bom então, Ed Sheeran. E tipo, sai dando risada, debochada, assim. E é bem legal, e o Ed Sheeran, ele é meio cuzão, assim, os momentos que ele fica desconfiando da capacidade do Jack compor, e realmente ele estava certo, porque ele não estava compondo porra nenhuma, ele estava num mundo alternativo, que ele acorda, e não existe os Beatles, então ele sabe que existe os Beatles, então ele lembra das músicas, e aí ele vai lá e volta e toca uma música lá dos Beatles, que eu não lembro qual que é no piano, mas até o Ed Sheeran chega e realmente você é um compositor muito melhor e tal, e daí ele sai deprimido. Eu fiquei coitadinho da Sheeran. Mas é legal que ele sugere mudar a letra do Hey Jude pra Hey Dude. 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 Exato. E vocês, cara, que filme que vocês lembram que tem esse cara aí, tipo, ele não era um ator, então foi uma surpresa, ou uma atriz, né? Cara, eu vou falar um recente, que concorreu ao Oscar, nem é nada demais, nem é nada demais assim, no sentido, tipo, não é nada, nenhuma super criatividade minha, que é o segundo filme do Borat. Tem um título gigante, mas vamos chamar de Borat 2. O Borat 2 tem o Rudy Giuliani, tem outras pessoas que não são atores, mas tem aquela cena bizarra, não sei se vocês viram já, Assisti. com o Rudy Giuliani, né, que ele foi prefeito de Nova York, que é defensor do Trump lá. Sim. Que, tipo, meio que se deixasse, ele ia mesmo, né, levar a atriz lá, né, pra cama lá do lado, né, onde ele tava. É bizarro, né, constrangedor. Você vê que, tipo, eles meio que resolveram a coisa do tipo, ela tá aqui, isso aqui, aí vira uma confusão e tal, e o cara vai embora. Eles viram que ia dar merda se fosse muito... Mas ali é quase um pseudo-documentário, assim, né? Também. Mas é um filme famosas, né? Assim. Mas ele é um mockumentary, ele tem um filme ficcional, então, sei lá, não sei, não faz sentido. Tem um famoso que não é ator. Ele é famoso, ele não é ator. O Borat, essa cena engraçada, que a hora que vê que o Juliano, ele tá meio que arrumando parece que ele vai abrir a calça, alguma coisa assim. Aí o Borat entra. Não, ela é menor de idade, não sei o que, se quer comer alguém, coma a mim. É verdade. Caralho, eu não tô lembrando de nenhum filme que eu vi recentemente que não apareceu alguém não ator. Quando você falou do Ed Sheeran, eu lembrei logo da Lady Gaga, né? Mas ela já tá virando atriz também, né? Sim. Ela já é atriz. Posso te dar uma dica de um que é um filme também besterol, mas é engraçado a participação? O Se Beber Não Case. Tanto 1 e o 2 também no final, o Mike Tyson. Mike Tyson. E é tão Mas você sabe que ele se considera um ator, né? Eles não sabiam. No segundo ele aparece cantando. E vai dizer pra ele que ele não é. Eu não, ele morde minha orelha. Temos também aquele filme brasileiro, né? Com a Carla Perez. Não, eu só...
A baiana lá, como é que é o nome dele? Cinderela Baiana. Cinderela Baiana. Ela não é atriz, você viu só? Você deu um bom exemplo. E ela é a protagonista. É que você vê o caminho que foi, né? Tipo, você deu o exemplo do Ed Sheeran, eu lembrei da Lady Gaga. Aí você deu o exemplo do Mike Tyson, eu pensei, nossa, que coisa tosca. Ah, tem a Carla Perez. Ahá! Agora tem um outro filme aqui, vamos ver se a gente consegue completar também, lembrar aqui, puxar da memória. Manda. Não sei se vocês estão aí, né, fuçando no Google, né? Eu tô tentando lembrar aqui de cabeça. Não, mas às Eu vezes procurei. dá um IMDB só pra dar uma... Eu procurei Só pra falar o nome do personagem, como vocês ouviram, eu procurei no IMDB, porque Também não. eu não ia lembrar. Não, mas também isso aqui não é, tipo, sei lá, prova da... Não é uma competição, né? OAB do cinema, sabe? Não é uma competição, mas eu lembrei mais rápido que vocês, então eu tô ganhando, mas não é uma competição, mas eu tô ganhando. Entendi, beleza. Bom, a gente falou aqui já de alguns filmes, né? Falando de gringo, de viagem, né? Agora o Henrique trouxe também essas de não atores aí. E aí eu queria partir para um outro, que são filmes com ETs, extraterrestres. Eu acho que são sempre filmes... Sabe por que eu lembrei disso? Porque esse lance dos não atores que a gente estava falando, às vezes gera um estranhamento, né? E aí, recentemente, quando a gente viu, né, saiu aí, tipo, o próprio Kong versus Godzilla e tudo mais, a galera fica querendo assistir e é o típico filme que você consegue enfiar ali no meio um cara que não é ator. Porque ele aparece rapidamente, né, e tal. O Stan Lee, né, nos filmes da Marvel. O cara aparece, faz uma brincadeirinha, já sai e acabou. Ele não estraga o filme. Não é um personagem que precisa ficar levantando o filme toda hora e tal. E aí me veio isso na cabeça. Me veio os filmes de extraterrestre, que eles dão abertura pra muita entrada, assim, nova. Tem algum filme de extraterrestre, assim, que quando alguém chegar pra vocês e falar assim, puta, queria ver um filme de extraterrestre que, porra, que assim, fico feliz de assistir, sabe? Foi um filme legal de ver, assim. Que fica feliz ou um filme bom, né? Não, filme bom, é. Porque, ó, vou dar um exemplo pra vocês. Tem um filme que eu gosto, e eu não acho que ele seja bom, mas é um filme que eu gosto, que é o Guerra dos Mundos, né? Filme do Spielberg lá, com o Tom Cruise e tal. Cara, é um filme que vira e mexe quando tá passando na TV, tá passando no telecine, eu vejo, sei lá, tá passando em algum lugar, eu paro e continuo assistindo, sabe? É um filme que eu acho muito legal, toda a dinâmica dele. Tem, obviamente, né, toda aquela mão forte do Spielberg ali, da coisa da família, da esperança e não sei o que, então, né, a gente não tem grandes tragédias assim no filme, mas é aquele filme que ele tem uma dinâmica muito legal. E é a primeira sequência do filme, que é aquela sequência quando ele sai e daí cai o meteoro, o bicho sobe e, sabe, começa a atirar em todo mundo e ele sai correndo, né, pra chegar em casa e tal. Essa primeira cena eu acho incrível, assim, eu acho um filme, sabe, eletrizante, assim, que te prende naquele momento, assim, você fala, caraca, que filme legal, o que vai acontecer? E eu acho que o Spielberg consegue manter ali um ritmo bom do filme, sabe? Filme muito, muito bom mesmo. Nossa, eu não lembro direito dele, cara. Eu acho que eu vi ele no cinema e nunca mais. É, um filme de 2005. É porque, assim, tem que ser bom necessariamente, porque... Não, bom pra você, né? Manda bagaceira. Não, porque, tipo, eu lembro até hoje, você falou de filme, juro por Deus, eu lembrei desse filme, e é um filme muito de quando eu era moleque, que eu Guardiões da Galáxia, né? Tipo, tá sucesso recente. E quando eu vi, eu fiquei traumatizado, juro por Deus, na época eu fiquei traumatizado, e ele é de ET porque as pessoas são de outro planeta tal, mas é uma comédia tal, enfim. Não lembro direito dele, da trama, nada. Que é o Cônicos e Cômicos. Nossa senhora. Que eu lembro que, juro por Deus, quando eu vi, não sei se é porque eu era moleque, se o filme tem alguma... Talvez ele tenha uma proposta, sei lá. Mas eu era moleque, então eu só sei que eu fiquei traumatizado 93, demais, assim. cara. Eles com aquela cabeça que parece uma bala, né, assim. É.
Eu devo ter visto, sei lá, em 90 e mais do que 3. Sim. Mas eu lembro até hoje de ser um filme que me deixou traumatizado. Não sei nem por quê, porque, sei lá, porque... porque era bizarro era mesmo. bizarro, Era bizarro, aquela eu cabeça lembro também de muito ver estranha. a fita nas locadoras e nunca querer alugar, tipo, ficar meio aquele estranheza bizarra. Mas... Dan Aykroyd. Sim, e assim, tipo, imagino eu que ele tenha, sei lá, seja pra adultos, tem algum tipo de ironia, sabe? Crítica, não sei, talvez seja isso. Mas você nunca mais adolescente, revisitou esse filme? Não, eu precisava rever. Vou ver se tem algum lugar aí pra dar uma... Você sabe que você começou a falar de um filme, da minha adolescência, não sei o que e tal, daí você lembrou aí do Cônicos e Cômicos, mas na hora eu me lembrei de Marte Ataca, cara. Marte Ataca, tipo, foi um puta sucesso em 96, do filme do Tim Burton, com o Jack Nicholson, Pierce Brosnan, com a Glenn Close, né? Sarah Jessica Parker. Cara, um filme assim que tinha vários artistas. Ele pegou bem a onda do Independence Day, né? Ele surgiu bem com o Independence Day. Tinha várias sátiras também no Independence Day. Mas e os ETs, aqueles ETs com aquele cérebro gigante também. Cara, era um filme que na época fez muito sucesso, muito mesmo. Eu lembro que eu fui assistir com meu pai no cinema e eu não sabia que era uma comédia. E eu lembro que eu acho que ele deu mais risada do que eu, assim, sabe? Você tava só do lado assustado. Não, mas eu não fiquei com medo. Porque eu não esperava que... Tipo assim, a gente era pequeno, então não tinha muita aquela ideia. Pode ter um filme de alienígenas comédia. Eu fui meio que esperando uma coisa... Eu tava na vibe do Independence Day, total. Sim, sim. Meu, com esses atores, tipo, Jack Nicholson, cara, fazendo um filme desse, tipo, bem pastelão, assim. Realmente, é surpreendente, assim, pra época, pra hoje também. Cara, a Jessica... Eu não sei se vocês lembram dessa cena. A Sarah Jessica Parker, ela... Na época, a gente tá falando de um filme de 96. Ela era a musa, né? Era uma musa da época. E no filme, colocam a cabeça dela num cachorro. Vocês lembram disso? Ela e o Pierce Brosnan, né? Isso. Era o par romântico dela. Fica ela com aquele cabeção num corpinho de um cachorro, assim. É ridículo. Danny DeVito, Natalie Portman, todo mundo lá. Inacreditável o elenco. Mas, não, você falou de filme de ET, eu podia pensar em vários, assim, mas, cara, o primeiro, assim, que, tipo, pulou na minha cabeça, é muito ET, bom. Brincadeira. ET, o extraterrestre. É muito bom, é muito assustador. Ele vive em todas as listas de filmes, assim, ele vive aparecendo e sempre que aparece alguma imagem dele é tipo, é bizarro, mas é bom ao mesmo tempo. The Thing, O Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter. Putz, cara, não sei se vocês já assistiram esse filme. Eu vi O faz Enigma muito de tempo, Outro Mundo. Eu não assisti, vou cara. Glória Pirizar, não posso opinar, porque, tipo... Não posso opinar também. Sei lá, eu devo ter cenas relâmpago na minha cabeça. Eu sei que é um filme de 82, mas ele é tipo uma ficção, né? Um terror, assim, né? Ele é um filme mais pesadão, né? Exatamente. Ele é dirigido pelo John Carpenter, né? Um dos maiores filmes dele. E é baseado num livro. A ideia é a seguinte, é um grupo, eu acho, não sei se é na Sibéria que eles estão, no Polo Norte, Polo Sul, alguma coisa assim. É um grupo de pesquisa. De repente aparece um cachorro correndo e eu acho que vinha um helicóptero atirando, ou 2 caras atirando pra tentar matar esse cachorro. E aí eles pegam e, tipo, matam os caras que estavam tentando matar o cachorro e salvam o cachorro. Tá me parecendo John Wick isso daí. Mataram meu cachorro! Foi o que acontece. Mas na verdade, aquilo não era o cachorro, ele tinha um alien dentro. E esse alienígena, a capacidade dele é entrar no corpo de outros hospedeiros e transmutar aquela pessoa. Então ele vai se adaptando. E tem uma hora que, uma das cenas principais, é que tá todos os sobreviventes da base lá e um deles foi infectado pelo alien. E você não sabe quem é o cara infectado. Se eu não me engano, eles... Tipo, o alien fugia de fogo. Então o cara vem com o negócio de fogo perto de cada um pra ver quem que ia fugir ou não. E sim, cada vez que o alien se manifesta, tipo, aquele body horror, sabe? Assim, filme de braço, a cabeça do... Tipo assim, tem um cara sofrendo uma autópsia. Aí tá o médico abrindo a barriga dele, a barriga do cara abre, tem, tipo, dentes, assim, ao redor da barriga, e, tipo, ela come as mãos do médico. É bizarro, mas é muito bom, cara. O personagem principal, que é o MacReady, é o Kurt Russell, né?
E vale muito a pena, cara. É um daqueles filmes que, tipo, é justo porque que ele sempre tá nos melhores filmes da década de 80. Os melhores filmes de terror de todos os tempos. Pô, é legal mesmo esse filme. Eu não conheço mesmo, não assisti. Eu lembro dele, de falarem dele, mas por ser esse filme, né, um filme mais antigo, assim... eu lembro de não ser um filme que chegou até mim depois, sabe? Tipo, pra adolescência, assim, e tal. E também a gente tava nessa faixa aí, né? De terror, ficção e tal. A gente foi pegando outras coisas também, né? E aí ela vai meio sobrepondo, né? Uma coisa se eu não me engano, ele nem tá atualmente em nenhuma dessas... Não tá no Telecine, não tá na Netflix e tal. E chegaram a fazer um remake, não fizeram? Teve 2011. uma continuação que serve como um prequel. Ah, tá, entendi. É aqueles filmes assim que o último minuto do filme é o primeiro minuto do filme clássico, assim. É muito amarradinho. Mas mas não é tão bom quanto o clássico. E se você pensar assim, que o cara dos efeitos especiais, tudo que ele fez, assim, a parte visual é totalmente inovadora, cara. Entendi, é um absurdo, assim. Traz aí, Dan, qual que você ia puxar aí, Dan? Na verdade, a gente tava falando de coisas engraçadas antes, né? O Henrique quis ganhar de mim aqui na competição. E daí deixou todo mundo chateado. Assim. Mas tem o famoso, assim, um filme que te faz rir, mas teoricamente não é de comédia, entendeu? Tipo, que filme que faz você rir, que funciona como comédia, mas não tá escrito lá que ele é comédia, entendeu? Caraca, isso é difícil, hein, meu? Não é? Eu não sei, assim, de cabeça. Não, é porque ele pode se confundir, inclusive, com aquelas comédias que são umas comédias irônicas, né? Que ela tem um tom sério, mas é uma comédia, entendeu? Ela é meio... Ela é sarcástica, entendeu? Sim. Não, eu acho que daí é meio que o contrário, né? Porque daí é uma comédia... que nem sempre faz rir, né? Tipo, eu já vi várias comédias que não me fizeram rir porque é mais pra ser irônico e tal. Tipo, comédia à la Nego Di. Comédia feita pelo Nego Di. Mas, enfim, mas tem umas que são boas, tipo, nem toda... Comédia não necessariamente é pra fazer rir, né? Eu pensei num que é tecnicamente uma comédia, mas eu não pensei nele como comédia. Que eu lembro que eu ri demais. Não sei se... Enfim, mas tá aqui. Infelizmente tá aqui no... né? Marley e eu. Porra! Não, tá aqui, ó, animação, aventura, comédia. Então não vale mais, mas vou falar mesmo assim, que é o Procurando Nemo. Foi um dos filmes que eu mais ri no cinema. Do baleiês, né? Rachar com o baleiês, assim, tipo, mas assim, tipo, chorar de rir com o baleiês. Esses filmes de animação, eles sempre tem um pezinho na comédia, né? Eles sempre puxam um pouquinho pra comédia. Então, mas você não fala, vou ver Procurando Nemo porque eu preciso ver uma comédia. Você não espera rir tanto, né? Eu lembro que eu ri demais, assim. E eu não sou do tipo que dá muita risada sempre, sabe? Com frequência. De gargalhar, assim, vendo qualquer comédia, assim, qualquer filme. Mas foi o único que eu lembrei mesmo. É difícil mesmo de pensar, né? Tô tentando lembrar aqui. Você lembrou de algum, Henrique? Não, tô até pensando, dando uma pesquisada. É um que ganhou até o Oscar, se não me engano, de melhor canção. Eu não sei se ele é de comédia, esse filme. Eurovision. É comédia. Comédia total. O Eurovision, cara, é estrelado pelo Will Ferrell. Will Ferrell é comédia na veia, né? Eu não vi ainda o Eurovision, eu preciso ver. Por exemplo, um que entra, que eu acho, vocês já comentaram do The Room. Também. O The Room, não todo também. mundo, mas tipo, tem muita gente que vai ver e vai dar muita risada dele. E as pessoas riram muito desse filme, tipo, eles mostram, né, no próprio O Artista do Desastre lá, ele mostra, tipo, a galera rindo do filme e o cara fica, mas não era pra rir, né, tipo, é um drama. Mas cara, é tão tosco que as pessoas riem. O The Room, eu acho que o engraçado dele é isso, é que ele se leva a sério, né? Então... Posso contar um filme que também o pessoal riu, eu não ri, mas muita gente deu risada no cinema e eu lembrei. Lembra do Mãe? Puta filme tenso. Sim. E não tem aquela hora que a personagem da Jennifer Lawrence fica: não senta na pia, a pia não tá chumbada, não senta na pia. E a galera senta na pia, a pia quebra, voa água pra tudo quanto é lado. Sim. Eu lembro que no cinema, puta galera deu risada.
E eu tô construindo minha casa, e aí eu falei pra minha namorada, nossa, mas a gente tem que ter uma pia forte pra poder sentar. Ela, mas por que você quer sentar na pia e que ela te aguente? Eu falei, você não lembra do filme Mãe, que a pessoa sentou na pia, destruiu tudo a pia, teve o dilúvio? E tipo, eu não ri, mas as pessoas riram e tipo, não tinha nada a ver rir com a mãe. Ahá! Henrique, traz mais um, então, outro filme aí pra gente lembrar. Outro tema? É. Tipo, aquele filme foda, mas que você assistiu na TV, porque já tinha passado no cinema faz tempo e tal. Que filme que você queria ter assistido no cinema? No cinema, sim, na época de lançamento. Não vale, teve um passou de novo no Cinemark. Tipo, não, você queria ter assistido no cinema com a galera, não. Entendi. Que você perdeu por algum motivo, também vale. Pode ser por motivo de pandemia, por exemplo? Não, daí é recente. Pode. Daniel, você tá dois aí. Não, ele vai falar Godzilla vs Kong, que eu sei que ele assistiu na locadora do Paulo Coelho. Mas cara, um filme que eu gostaria de ter assistido no cinema, na época que ele foi lançado, assim, é isso? Mad Max Estrada da Fúria, brincadeira. A versão black and white, né? É que eu não era vivo, né? Mas tem muitos filmes, por exemplo, do Chaplin, que eu gostaria de ter visto no cinema. Sabe quando lançou, assim, que era aquela coisa, tipo, super nova, tipo Monty Python, Chaplin, essa galera do humor, assim. O Chaplin foi tanto tempo que acho que o cinema era outra coisa. Trem sendo projetado, né? Tipo, não era uma sala de cinema como a gente conhece hoje, né? Mas é porque eu fico imaginando o evento, sabe assim? Sim. Aquela coisa de você sair da sala completamente, assim, encantado com aquilo, sabe? De olhar para aquilo e falar, caraca, como que o cara criou esse negócio, assim? Cara, Psicose do Hitchcock deve ter sido um negócio... Não deve, cara. Então, esses clássicos, assim... Psicose deve ter sido fenomenal, porque o Hitchcock já era o Hitchcock, né? Tipo, todo mundo queria ver um filme do Hitchcock. E aí, aquela cena do banheiro na primeira vez, assim, que foi passada... Nossa, imagina, que loucura. Um choque pra todo mundo. Tipo, meu Deus! E aí saía todo mundo, devia ser muito foda. Não, o Henrique, imagina... A primeira vez do I Am Your Father. Deve ter sido um negócio assim, tipo, sabe? Porque, cara, sabe? Agora vai dar pano pra manga, né? Essa conversa. Porque tem muita coisa da história do cinema que hoje a gente acaba analisando porque por tudo que a gente vive. Hoje a gente tem um monte de spoiler, a gente lê, a gente sabe como foi feito, sabe o que tá por vir. Existe já, né? Já é criado toda uma expectativa. A tecnologia chegou, os limites foram mais abertos e tal. Então hoje em dia o cara consegue fazer um filme como Avatar, por exemplo, que o cara cria um mundo e toda uma biologia, todo um ecossistema próprio, assim. Isso por si só já é surreal. Agora, para pensar nesses filmes históricos que foram exibidos pela primeira vez, que tiveram um baque, sabe? O trem dos irmãos Lumière, assim, sabe? Aquela coisa sabe, da galera olhar aquilo e falar, cara, é impossível o cara ter conseguido trazer um trem aqui pra dentro dessa salinha, é impossível. E aí a galera fica assim, estarrecida com isso. Esse sentimento, assim, eu acho que vai ser difícil a gente voltar a ter, sabe? De impacto, assim, de surpresa desse nível. Sabe um que eu pensei agora, dando uma olhada assim? Tubarão, cara. Eu acho que se eu fosse pequeno, tivesse assistido Tubarão... Não, nem tão pequeno. Mas se eu tivesse assistido Tubarão no cinema... Cara, eu tenho certeza que eu ia pegar um trauma. Que eu não ia pra praia nem fodendo. Eu nunca mais ia entrar no mar, cara. Porque vira e mexe, passa o filme. E é engraçado que Tubarão, pra mim, é um daqueles filmes que... Eu já assisti inteiro várias vezes, mas parece que durante o filme você esquece o final.
Você Sim. fala, nossa, o que será? Você vai querer que você fica, o que será que vai acontecer? O que será que vai Porque o acontecer? importante é o acontecer, o que vem antes, né? Isso, né? Então, toda vez que eu assisto, eu embarco muito forte. E agora pensando na tela grande, assim, aquela hora que, tipo, aparece o tubarão, você dá uma puxada no barco, aí o personagem principal vira e, tipo, vamos precisar de um barco maior. É, tipo, muito legal. Na tela do cinema deve ter sido muito impactante pra galera. Aquela música... Tan, 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 tan. Nossa, deve E ter sido... naquela época tinha aquelas salas gigantes, né? É. Tipo, hoje em dia as salas Planas, são né, menores, Dani? tirando... Não, é tipo, Planas. tirando assim um Ia tudo bem IMAX... vestido pro cinema, era um evento É, social. Não, ir ao mas cinema. tipo, não sei se você lembra, Henrique, o Marrocos aqui em Itu tinha uma sala que tinha acho que 700 lugares, sabe? Tipo, Nossa, eu uma coisa não assim. tinha essa noção. E hoje as salas são bem menores, cabe Sim. menos gente, porque você precisa de mais filmes em mais horários pra dar mais dinheiro. Não, a naquela sala época, plana. Era meio a sala plana, tipo, né? O cara meio cabeçudo e alto, você tava na sua frente, você ficava, puta, me dei mal agora. É. Aí tinha que tentar procurar outro lugar. não era tipo hoje em dia comfort, aí ninguém fica na sua frente, é tipo. Aliás, eu ia né? perguntar isso pra vocês. Vocês já tiveram a oportunidade de assistir, tipo, um grande clássico desses nos cinemas modernos, assim? Dos filmes antigos? Tá falando? Filmes antigos, já foram pra alguma exibição, assim, tipo isso, assim, tipo um Hitchcock num IMAX, por exemplo, sabe? Eu já tentei, mas não fui. Eu via muito filme, mas é um pouco diferente porque é um cinema, mas ele é mais caseiro, assim, sabe? Uhum. Tinha um cineminha, um espaço cultural na Unicamp, na época da faculdade. Tem até hoje, chama Casa do Lago, é super legal o lugar. E eu vi vários filmes lá, entendeu? Então, tipo, eu vi 2001 lá, pela primeira vez, inclusive, não tinha visto antes. E eu assisti lá. E assim, então, eu vi num cinema, entendeu? Não é, tipo, não é a mesma coisa que um cinema profissional, vamos dizer assim. Uhum. Mas era bem feito, bem projetado, com um som muito bom. Tinha um clima de cinema, um teatro, né, com projeção. Sim. Acho que eu vi 2001 e tem mais algum. Devo ter visto, tipo, trocentos filmes do Almodóvar, que vivia passando filme do Almodóvar lá. Uhum. Mas esses clássicos mesmo foi 2001. Eu nunca vi, cara. Eu nunca tive a oportunidade de ver um filme clássico numa telona de cinema. No filme profissional, né? Profissional. Eu vi aqui em Indaiatuba, né, no Cine Topázio, eu vi, acho que tem uns 2 ou 3 anos atrás, fui com a minha namorada, a gente foi ver O Homem que Caiu na Terra, aquele filme do David Bowie de 76. 9 anos antes de eu nascer. Não é um filme super legal, mas ele é um filme bem diferentão, assim. Ele é dirigido pelo Nicolas Roeg. E é legal, tipo, eu sou muito fã do David Bowie, adoro ele. E foi legal ver esse filme, tipo... ele é meio ficção científica com drama. É bizarro, mas eu acho que desses filmes clássicos... É o primeiro que me vem à mente que eu assisti numa tela de cinema numa reexibição. Eu acho que deve ser uma experiência muito louca você conseguir assistir. E tem várias, né? Volta e meia tinha, né? Tinha. Imagina assistir pela primeira vez o De Volta para o Futuro. Exatamente. O filme acaba com o Dr. Brown chegando com o carro voador, eles indo e... Cara, meu Deus do céu, que filme foi esse? Que doideira. É um filme que eu queria ter assistido no cinema, cara, assim, na época. 85 anos que eu nasci. E é muito louco, né? Porque a galera ficava, será que vai ter um outro mesmo? Será que vão fazer? Se vai ter... Você não tem como saber. E aí o filme, não é que o filme chegava no ano seguinte, o filme chegava 2 anos depois, 3 anos depois, e você já tinha até esquecido, já tava pensando em outra coisa já, entendeu? É muito louco isso, né? Eu não sei se vocês se lembram, tinha uma revista bem no meio dos anos 90 e durou até mais ou menos o final da primeira década dos anos 2000, chamada Sci-Fi News. Cara, era só ali que eu tinha a notícia do que ia vir no cinema. Tipo, eu lembro de comprar ela pra ver sobre Arquivo X, sobre Buffy, Angel. Eu lembro, tipo, que saía assim as primeiras imagens do episódio 1 do Star Wars. E era só assim, através dessa revista. Se não, a gente só sabia que estreou um filme uma semana antes, se passava no Fantástico, ou então, tipo, na sexta-feira, a Folha de São Paulo, no Estadão, né, aqui pro Estado de São Paulo, tipo assim, hoje estreia tal filme, tá aqui a crítica dele, uma sinopse e tal. E tipo, a gente nem tinha ideia.
Na Veja, exato. Eu lembro que eu ligava no cinema aqui em Itu, acho que era o Multicine na época. E aí você tinha que ficar ouvindo o cara falando numa secretária eletrônica. Então ele falava assim: você ligou no Multicine. Atenção para a nossa programação. Daí eu ficava com o bloquinho embaixo, né? Tipo, na mão assim. Daí ele falava assim: na sala 1, tal filme. E aí ele falava, tipo, inglês errado, coisa zoada, assim. Não sabia falar, sabe, tipo, sei lá, Pokémon em vez de Pokémon, sabe? Tipo, pra dar um exemplo idiota. Ele falava tudo errado, mas tipo, ele ia falando e falando dos horários. Daí eu ia anotando, e daí eu falava, não, vou estar em tal horário e tal. Era engraçado, assim, mas tipo, é muito bizarro você pensar hoje, você ligar pro lugar e ficar esperando a pessoa te falar tudo que você quer. Ou tem uma legal que é o filme, porque daí não tem muito, sim, tem que pensar porque tem que lembrar. Mas se não tiver nenhum, não tem o que falar. Não pode, né? Que é um filme que te fez dormir no cinema. Nossa! Ou que você dormiu por algum motivo, mesmo que ele não seja ruim, nem nada disso. Tipo assim, que filme que você foi no cinema. Quando que você foi no cinema e dormiu no cinema? Eu tirei um bom cochilo num filme no cinema, e aí, pra não ser ruim, semana passada ou retrasada eu reassisti na Netflix. Primeiro Homem. Meu, era a melhor cena. Que ele é aquela lento, cena, né? que ele tá chegando na Lua, que já tipo tá mostrando o solo lunar, mas assim, é uns 5, 10 minutos que é a nave chegando. Nossa, foi dando um soninho, que eu não lembro desse tempo. Eu lembro da nave chegando e tipo, ele já tava andando na Lua, assim. Então eu lembro que eu dormi gostoso no primeiro Homem. Eu acho que o diretor... Olha que frase tirada do contexto, né? Eu dormi gostoso no primeiro Homem. Agora você pode me chantagear com essa aqui. Depois de um tempo, dorme. Mas o Damien Chazelle, eu acho que ele fez esse filme só pra fazer essa cena. Então com certeza ele ia ficar muito decepcionado com quem dormiu nesse filme. Não, é que eu lembrei de um filme que eu dormi e até hoje eu nunca consegui voltar pra esse filme, e eu tenho certeza que é um filme belíssimo e tal, e eu tenho muita vontade de ver também, porque faz parte, assim, do tipo de filme que eu gosto, sabe? Mas infelizmente eu não consegui terminar de assistir ele. É um filme até de 2005, que é o filme A Marcha dos Pinguins. É um filme, tipo, um documentário que conta a história, né, da migração dos pinguins e tudo mais, e vai mostrar, né, como que eles migram, fazem uma jornada de milhares de quilômetros e tal, pra reprodução e tudo mais. E eu lembro muito bem da última cena desse filme que eu assisti, que era assim, eles pegaram uma cena, uma câmera bem aberta, você vê sabe aquela neve, e aí aparece no canto direito da tela um pinguinzinho andando, e ele vem andando bem devagarzinho assim, ele vem do canto direito, ele vem andando em direção ao centro da tela. Ele vem andando, vai aparecendo outros pinguins atrás dele, ele vem andando, e ali, pra mim, eu fechei os olhos e o filme acabou. Eu nunca mais voltei pra esse filme, porque não tinha locução, não tinha nada, sabe? Era só assim, o som do vento, era o vento, a neve e aquele pinguinzinho andando, você escutava aqueles, sabe, o sonzinho do pezinho dele andando na neve e tal, aquela coisinha. Foi maravilhoso, foi um sono ótimo. Eu dormi, eu lembro até hoje, sabe aquele filme, tem um filme chamado Cruzada? Sim. É do Ridley Scott, acho até. Sim. Eu dormi, mas sabe quando você não percebe que você dormiu? Eu dormi mesmo, não foi piscar, né? Não foi pescar, não, foi dormir. Porque daí aí eu falei assim, nossa, mas o cara acabou de fazer tal coisa, como é que ele tá aqui? Sabe, tipo, e aí você vai vendo as coisas e fala, mas não tô entendendo nada. Aí que caiu minha filha, falei, gente, acho que eu dormi, porque eu tava meio com soninho, entendeu? E teve um também que eu dormi, eu acho que foi o 3º ou 4º, não vou lembrar, Piratas do Caribe. Mas aí mas aí foi porque eu fui, na época eu era retardado, ainda sou, mas enfim, mas eu fui na pré-estreia, e lá fui pra Campinas, só pra ver a pré-estreia, tipo, que bosta, né? Mas enfim, fui ver a pré-estreia e tipo, o filme começava 00:01, sabe? No cinema. Então, e o filme tem 2h40, não sei qual, eu lembro que tipo, ele é grande, assim, 2h20, sei lá. E aí acho que tava naquela batalha final, aqueles barco e os caras com cara de
polvo e tudo muito louco. E eu só sei que eu fechei o olho porque era 2 da manhã e o meu sono chegou e falou, eu não vou esperar o filme acabar. E aí eu capotei, assim. Dá pra ver, né, Henrique, que eu e você, a gente dormiu com filmes contemplativos, lentos. O Dani só dormiu em filme de ação, porradaria. Mas o Cruzado é paradão. Mas o Cruzado é paradão. O Cruzado é tipo... Tananã, ia ter aquela trilha, né? E era tipo um dominguinho à tarde, sabe? Preguiçento, assim, que eu fui ver esse filme. Então... Ó, que louco, os dois foram em Campinas. Acho que eu não posso ver filme em Campinas. Eu vou acho que é isso. Acho que é esse regra. O problema. Eu não posso. Preciso mudar de ver filmes em outra cidade só. Ahá! E aí, pra gente trazer mais uma lista aqui, né, de filmes, mais um pra gente tentar lembrar, a gente tava falando sobre esses filmes memoráveis que a gente não conseguiu ver no cinema e tudo mais, mas eu ia perguntar pra vocês sobre filmes ruins que tem alguma cena memorável nele, entendeu? É uma cena boa, de repente, né? Mas você sabe que é um filme ruim, sabe? Você assiste aquilo e fala, nossa, esse filme é muito ruim. Mas essa cena especificamente é muito boa. Sabe o que eu lembrei agora? Não sei se vai responder a sua pergunta. Aí ele fala algo totalmente nada a ver com qualquer outra coisa, né? Não. Deixa o fogão ligado, dele sai e desliga o fogão. Como que... Eu só tô tentando lembrar qual que é o número, mas é de todos os Resident Evils... Acho que foi o 4. O Resident Evil 4. Por quê? Foi na época que, tipo, o 3D estava bombando. Uhum. Tipo, o 3D tava assim, todos os filmes eram em 3D, hoje em dia nem, né? Hoje em dia nem tem filme, mas enfim, vamos, esquece. Hoje em dia, poucos filmes vêm em 3D, não estão mais ligados, porque ninguém, no fim das contas, não pegou tanto. Mas na época tava todo mundo querendo fazer filme 3D. E tinha todo um debate sobre, tipo, o que é um bom filme 3D, papapá. E aí eu lembro que vendo o Resident Evil 4 3D, eu saquei que o cara sabe filmar 3D, mano. Tinha umas cenas muito boas. Tem uma cena, tipo, na praia, assim. Eu lembro até hoje, tipo, é uma cena com a praia, com umas coisas de ferro na praia, assim. Não lembro detalhes, porque Resident Evil, gente. Pra que eu vou guardar gigabyte do meu cérebro pra lembrar de Resident Evil? Mas era uma praia e tinha, tipo, umas estruturas de metal. E o cara filmou um plano, assim, super fodão, assim, sabe? Uhum. E muito caprichado. Eu lembro que eu vi e eu tinha lido sobre 3D. O Pablo Vilaço tinha explicado coisas, né, sobre o 3D e dava pra sacar. Tipo, tinha muito filme 3D que você falava, que bosta, sabe? Não serve pra nada esse 3D. E nesse filme serve. Tipo, o 3D é muito bom nesse filme. Entendeu? Uhum. Mas o filme é ruim. Não é que é ruim, é Resident Evil, né? É ruim Resident Evil. Eu não lembro se foi Resident Evil 4 realmente, que foi gravado com as mesmas câmeras que rodaram o Avatar. Eu acho que foi. Eu lembro dessa Porque história. o Avatar é de quando mesmo? Já até... 2008, se eu não me engano. E ele é de o Resident Evil 4 é de 2010. Uhum. Então, acho que foi bem isso mesmo. E, tipo, eu lembro que eu até conversei com alguém, eu comentei sobre isso na época. Tipo, o diretor, até teve gente que comentou assim, ele faz cenas 3D boas sem saber. Não acho que é sem saber. É que ele não é um grande diretor, né? Mas, inclusive, não sei se, enfim, ele é casado, né, com a Mila Jovovich, eu acho, se eu não me engano. Mas acho que ele manja, tipo, ele, né, assim, sacou qual que era a pegada do 3D e fez bem feito e tal. Então... Enfim. Você sabe que tem quando você foi falando disso, eu lembrei aqui que o Avatar, que a gente já bem falou aqui, a primeira cena dele eu tive essa sensação também, sabe? De bem gravado, né? Em 3D, assim, né? Tipo, é o Pocahontas com cenas maravilhosas, o Avatar, né? Então faz sentido, exatamente. Mas eu lembro da primeira cena com aquela gota, sabe? Aparecia logo no começo, assim, ele abria os olhos, aí aparecia uma gota bem na frente dele e a gente tudo de óculos no cinema, né? Essa coisa do óculos 3D e tal, tentando, sabe, sentir a cena ali. E eu lembro que eu fiquei encantadíssimo, assim, quando eu vi a gota na minha frente. Eu falei, caraca, ela tá aqui, ela tá na minha frente, era uma coisa incrível, assim. A gente vai ser cancelado por falar que Avatar e Resident Evil é ruim, mas enfim. Não tô pensando nisso agora.
Vai ter gente fã dos filmes que vai falar, meu Deus, Resident Evil, e Avatar é maravilhoso e tal. Mas não que é ruim, tipo, só não é um filme tão bom, né? Exatamente. Mas as cenas são memoráveis, é isso. Mas assim, ó, quando a gente tá falando de cena, né, uma cena ruim e tal, tem cenas que às vezes, tipo, no filme, ele é ruim, né, ele é fraco, o filme é fraco, mas tem cenas que te fazem, tipo, não sei se é vontade de assistir o filme, mas às vezes é só uma cena. Eu achei essa pergunta, né, eu lembrei dessa pergunta porque eu tenho uma coisa bem afetuosa, assim, com cenas específicas, porque o meu pai tem muito essa mania, assim. Meu pai, quando ele gosta de uma cena do filme, o meu pai às vezes ele pegava o filme, colocava e ele adiantava só pra ver aquela cena. Ele assistia aquela cena e tirava o filme, sabe assim? Então, por exemplo, só pra dar um exemplo pra vocês, Matrix, por exemplo, eu acho a trilogia de Matrix muito boa, assim, no geral. Mas eu lembro de assistir inúmeras e inúmeras vezes aquela cena que, se eu não me engano, é no Matrix 2, que o Neo, ele vai encontrar aquela senhora num parque e tal, e aí aparece um monte de Sr. Smith lá, sabe? Aparece um monte daqueles caras e ele começa a lutar com todos. Eu não sei se vocês lembram, mas aí, tipo, enche desses caras. E o Neo vira um bonecão, assim, 3D, e sai batendo e todo mundo e tal. A cena em si, hoje, né, ela envelheceu mal, porque a tecnologia é ruim, né? Mas, assim, essa cena eu assisti tantas e tantas vezes, porque a sequência da luta é muito legal. E essa ideia, sabe, de ele ser realmente uma praga, um vírus que vai tomando conta, assim, e sabe, invadindo ali e tal, e ele lutando com todos eles. Eu lembro dele pegando uma placa do chão, assim, arrancava a placa do chão, né, com aquela haste de ferro, e aí batia em todo mundo. E tem uma hora que ele coloca esse pedaço de ferro assim no chão e aí ele começa a chutar eles e tal. Então, assim, eu assisti muitas vezes essa cena. Eu assisti também muitas vezes com meu pai também a cena tipo Pacific Rim, que é um filme super whatever assim, mas cara, a primeira cena do robô indo lá lutar com os monstrões ali e tal, e aí, sabe, sai aquele turbo do cotovelo do robô pra ele dar um soco. Cara, eu assisti aquilo tantas vezes, entendeu? Então, tipo, são cenas que, tipo, nem sei se são cenas plasticamente bonitas e tudo mais assim, mas são cenas que pra mim foram cenas muito marcantes, entende? Sabe umas que eu via muito? Hoje em dia eu jamais faria isso, mas enfim. Eu lembro que eu tinha os DVDs lá do Harry Potter, os 3, né, primeiros, acho, depois eu demorei pra ter, só fui ter Blu-ray depois de um tempo, mas eu pegava só os jogos de quadribol, do primeiro e do segundo Harry Potter. Tipo, e daí eu via os jogos de quadribol, eu cheguei a, tipo, quase decorar os jogos, entendeu? E também tem isso, tem umas cenas que o Harry Potter vira um videogame, entendeu? Tipo, mas eu acho muito bem, assim, eram divertidas, sabe? Tipo, era uma coisa, sei lá, era tipo, né, ver um jogo mesmo, assim, acho que eu gostava de fazer isso. Eu achei que o Henrique, ele ia conseguir trazer aqui justamente os filmes que ele tanto ama de super-heróis e tal, porque tem vários filmes meia boca, ou até ruins, mas que às vezes tem umas cenas de ação legal ali no meio. Tipo Quarteto Fantástico, que não tem nenhuma cena. Puta, o pior... Olha, eu olhei até a capinha do Quarteto Fantástico do Esquadrão Suicida 1 e foi difícil pensar, puta, essa cena realmente vale a pena, assim. Sabe que tem um filme que agora vai estrear, o Mortal Kombat novo, então todo mundo tá falando do Mortal Kombat, né? E muita gente critica o Mortal Kombat que teve lá nos anos 90. É um filme que eu assisti bastante, assim. E tem umas cenas, assim, que ficaram bem marcadas, assim, na minha memória. Uma delas, assim, que eu sempre lembro é o Shang Tsung, ele vai no templo Shaolin e o Liu Kang não tava lá. O Liu Kang tinha ido pra América, sei lá, ser artista, alguma coisa. E aí o Shang Tsung luta e mata o irmão do Liu Kang. E aí ele aparece assim, ele, tipo, a câmera tá de frente, aí o irmão dele tá caído, aí o Shang Tsung vai, ele pega o irmão do Liu Kang pelo cabelo e, tipo, fala, "Your soul is mine."
E, tipo, a hora que ele, tipo, a cara dele vira, tipo, de caveira e a câmera vai aproximando, assim. E é uma cena, assim, muito impactante. Eu sempre lembro dessa cena, assim. Então, eu acho que é uma cena boa. Sim. Bem memorável de um filme médio, assim. Não tem nenhuma cena boa do Jar Jar Binks, Henrique? Cena boa do Jar Jar Binks? Ah, não tem, né? Jar Jar Binks era chato. Nem pra fazer cena boa, de né? luta, né? Mas na trilogia prequel do Star Wars, as cenas de luta são bacanas, né? Tipo, na ameaça pra caralho, mas na ameaça fantasma, aquela luta lá que eles têm com como que é o nome dele lá? Com o Darth Maul, é bem legal. Mas aí o Henrique vai falar que o filme é incrível, entendeu? E não é, pra ser um filme meia boca. Não, o pior é que o problema tem, além do Jar Jar Binks, é tipo... Os midichlorians. Tipo, são essas coisinhas, mas assim, o filme em si, ele só é muito... ele é até meio complexo, né? Tipo, ficar falando de rotas comerciais, você fica... Mas se for ver bem, é uma trama política, né? Tipo, o cara foi até ousado, né? De falar, vou fazer uma trama política e ficar falando de rota comercial. E, mano, faz sentido, sei lá, né? Nesse ponto nem é ruim, né? Sabe que uma coisa tonta, eu não lembro de nada específico, mas eu já vi em 2 ou 3 filmes. Eu gosto de cena de luta quando, tipo, a pessoa tá lutando com uma espada ou com uma faca, alguma coisa assim. E daí ela vem, vai dar o golpe no cara, aí o cara bloqueia, aí a pessoa solta a faca, aí a faca vai caindo, ela pega e tipo, pega com a outra mão e crava no outro. Eu acho tão legal umas cenas assim, tipo, que ela solta a arma, pá! Só que eu não lembro de nenhum específico agora, mas... a gente tem isso no Game of Thrones, né? Da área. Pulando, exatamente. The Last Jedi também tem, acho que a Rey mata um cara, um daqueles guardas Praetorian Guards. Ou seja, clichê. Já virou clichê. Um clichê que eu... Virou clichê. Eu acho muito da hora, assim. Ou seja, perdemos todos, né, Dani? Perdemos todos, sim. Esse jogo não teve vencedores. Voltamos pro clichê, não teve jeito. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, né? Aquele momento que a gente tem aqui para dar aquela dica para você, né? Para você aproveitar melhor a sua semana. Acho que vale ressaltar aqui, né? Que esse Plano Detalhe em especial... Eu até anotei aqui, a gente já comentou durante o podcast, mas eu acho que vale mais uma vez a menção. E é o meu primeiro plano detalhe para vocês, que é o Minha Mãe é uma Peça, né? O filme que foi líder, né? Bateu recordes de bilheteria no cinema brasileiro. E é uma peça de teatro, foi... dirigido, pensado, criado e tal pelo Paulo Gustavo, que nos deixou essa semana, e eu acho que vale aqui esse retrato aqui, né? Porque o cinema brasileiro já é um cinema que é tão complicado, né, de existir, de levar público e tudo mais, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar um artista quando ele consegue criar uma obra e torna essa obra tão impactante na vida dos brasileiros como o Paulo Gustavo fez. Era um ator sensacional, de extremo talento, um comediante ímpar, talvez um dos maiores aí da sua geração, morreu com 42 anos, vítima, né, do Covid, e vai fazer muita falta pra gente aqui. O Brasil precisava muito dessa pessoa, desse artista, né, de uma pessoa assim com esse talento nesse momento que a gente está vivendo.
onde o rancor, o ódio, o negacionismo, a raiva, tá aflorando, né, e reinando dentro do nosso país. O Paulo Gustavo era essa luz, esse holofote, essa estrela, né, que todas as vezes que aparecia conseguia trazer, elevar, né, as nossas energias, e ele vai realmente fazer muita falta nesse momento. E eu acho que uma boa homenagem pra gente fazer pra ele, pra família dele e tudo mais, é assistir esse filme. São uma sequência de filmes, tem Minha Mãe Uma Peça 1, 2 e 3, o último lançado em 2019. Além disso tem Minha Vida em Marte, tem 220 volts, tem vários outros filmes, né, que ele participou. E tem também a série, né, a Vai Que Cola, que era uma série que estava na TV também há bastante tempo. Inclusive a gente já entrevistou aqui o criador da série, diretor e tudo mais. E eu acho que vale a pena a gente prestar essa homenagem dessa forma, consumindo o conteúdo que o Paulo Gustavo tanto fez e que de alguma forma, né, ele conseguiu trazer pra gente essa alegria e vai continuar trazendo, né? Eu acho que a memória do Paulo Gustavo vai ficar eternizada em suas obras. Então, meu primeiro plano detalhe é para Minha Mãe é uma Peça, um plano detalhe em homenagem a esse ator, a esse diretor, esse criador, essa pessoa criativa que nos deixou. E meu segundo plano detalhe é um canal no YouTube que estreou recentemente. Pode parecer até que não é tão recente, mas sim é recente. Mas o Marcelo Freixo, né, deputado, que é do PSOL e que é um cara super ativo no combate a milícias e tudo mais, ele abriu um canal dele agora no YouTube. Você pode procurar por Marcelo Freixo lá. E a ideia dele é justamente bater esse papo, né, com os seus espectadores, explicar um pouco mais do seu ponto de vista, seus trabalhos e tudo mais. O primeiro vídeo que ele publicou agora, o primeiro vídeo longo assim, né, tem 11 minutos, ele fala um pouco lá sobre os bastidores da CPI, a CPI que ele presidiu, né, para levar vários milicianos para cadeia e tudo mais no Rio de Janeiro, e ele vai explicar um pouco como que foi esse trabalho. O Marcelo Freixo é um cara, eu acho, excelente, ele é super claro, é um comunicador, ele é professor, é um cara que explica muito bem. Eu acho que o PSOL tá acertando muito nesse tipo de conteúdo. Já fizeram isso com Boulos, agora estão fazendo com o Marcelo Freixo, e eu acho que é um caminho muito bom a se seguir, essa comunicação direta, né, com o público, explicando, desmistificando muitas coisas, e eu acho que esse é um caminho muito importante. A gente tá constante ameaça democrática, né? O presidente da República agora, como tá sofrendo com a CPI e tal, resolveu que agora vai começar a atirar para tudo que é lado, já tá falando sobre as eleições de 2022 que podem não acontecer e tal, enfim, já tá, né, dando porrada na China e tudo mais. Então, assim, é importante a gente ver esse retrato e a gente tentar trazer o mais próximo possível essas pessoas que são pensadores, né, da democracia do nosso tempo. E eu acho que tanto o Boulos quanto o Marcelo Freixo são políticos modernos e que têm muito a agregar ao nosso país. Então fica a recomendação aí do canal do Marcelo Freixo, e lembrando você, ouvinte do podcast, que todos os links, tudo que a gente está falando, estará aqui no post desse podcast. Então se você não pegou alguma coisa, vai no post desse podcast, vai estar lá as coisas que eu recomendei, as coisas que o Henrique vai recomendar, as coisas que o Dani vai recomendar. É só você clicar e você vai ser direcionado pro que a gente está indicando aqui, tá bom? Henriquinho, e você? O que você trouxe de bom, de plano detalhe pra gente? Cara, eu trouxe 2/3 planos detalhes, pra não fugir muito da regra. O meu primeiro, que é meio que em dose dupla, é um anime e um quadrinho do Yasuke. Yasuke foi um homem de Moçambique e ele foi pro Japão. Ele era um servo, na verdade, de um missionário jesuíta chamado Alessandro Valignano. E ele foi pro Japão lá pro final do século XVI e ele acabou servindo o daimyo, que era como se fosse o grande regente da época, Oda Nobunaga. E ele foi o primeiro samurai negro, talvez o único, né, o mais importante samurai negro da história do Japão. Na Netflix saiu uma série, que a primeira parte tem 6 episódios. É um anime, né, não é uma série. É 6 episódios de meia hora, é um anime bem legal.
conta a história dele bem fantasiosa. E no Catarse, pela editora Script, tá o financiamento coletivo do quadrinho, que conta a história do Yasuki, também desenhada pelo Isaac Santos, que é um quadrinista muito bom. Por isso que eu falei, é uma pessoa só, um personagem só, que dá pra você conhecer ele de um jeito mais fantasioso pelo anime, e dá pra você conhecer ele de uma forma um pouco mais biográfica pelo quadrinho. Então você vai lá no Catarse, procura por Yasuki com Y e K, ou então Script Editora, que é uma editora de quadrinhos que eu conheci há pouco tempo, mas já tô bem apaixonado por ela. Show de bola. E meu segundo plano detalhe também é um quadrinho que tá no Catarse. Na verdade, tá mais para uma artbook. Pinturas Fantásticas de Frazetta. O Frank Frazetta foi um dos maiores ilustradores do mundo. Ele ficou muito conhecido por ilustrar o Conan, o Bárbaro, né? Mas depois ele passou, depois de ilustrar quadrinhos, ele passou a ilustrar capa de livro, capas de discos, capas de filmes. Então é um cara de mão cheia, assim. Ele saiu do nicho dos quadrinhos para pegar toda a parte artística no geral. Então a editora Figura tá lançando esse artbook dele, tem tipo as maiores pinturas dele. São 120 páginas, vai ser um quadrinho, um livro, né, bem grandão. Ele tá no Catarse, ele vai sair mais ou menos quase R$100, mas vai valer muito a pena. Ele acaba daqui 7 dias, o Catarse, então é para você ouvir o podcast e correr lá apoiar. Muito bem, olha aí, demais, hein? O Henrique tá hacker de Catarse. Pior que tô, cara. Porra, sensacional. Ajudando o povo a lançar, né? Não basta comprar, já garante que vai sair. Exatamente, melhor coisa. Muito bom. E aí, Dan, você para fechar esse plano detalhe do podcast? Cara, eu vou indicar também, é um só, mas é meio que 2 em 1, porque estende pro resto. Gente, se você não assistiu Amor à Flor da Pele, do Wong Kar-wai, você tem que ver, porque é muito, 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 muito maravilhoso. Filme lindo, assim, super, muito interessante. E ele estreou na MUBI. Tem muito, muito filme bom na MUBI, vale muito a pena. Mas esse Amor à Flor da Pele é simplesmente um desbunde visual para você, né, se encantar. Um filme de Hong Kong, uma história super interessante de 2 pessoas que se conhecem, e aí fica aquela coisa, eles, né, se gostam e como eles vão fazer na situação de Hong Kong, né, da época. E aí a dica fica estendida para você também ver os outros filmes, né, do Wong Kar-wai lá na plataforma, porque estrearam vários, né, foram estreando aos poucos, tal, e já tem vários filmes dele para serem vistos lá. Se for ver O Amor da Flor da Pele, já vê todos os outros, depois a gente troca uma ideia deste diretor. Enfim, é muita sensibilidade assim na tela, é muito bonito mesmo, vale muito a pena, e é isso. Chegando ao final de mais um podcast Cinemação 412, batemos esse papo aqui sensacional, né? Fizemos aqui essa listagem, essa caderneta aqui com perguntas de que filmes nós lembramos, e a gente quer saber de você aí, né? Afinal de contas, você estava aí ouvindo e provavelmente você lembrou de filmes que a gente não lembrou, então manda também pra gente o que você lembra, quais são aqueles filmes que a gente citou aqui, né? E que de repente você falou, pô, vocês não falaram, o filme de ET tem aquele, um filme que não é comédia, que é muito engraçado, é esse outro e tal. Então manda pra gente, porque aí a gente vai enriquecendo ainda mais essa lista e de repente a gente pode, né, pegar mais sugestão de filme até pra debater isso também, né? Pode também mandar aqueles comentários do tipo assim,
como assim? Vocês falam do filme Nananá e não lembram do filme blá blá blá. Exatamente. Absurdo. Faltou esse, né? Faltou aquele. Pode mandar, a gente tá aqui pra ler tudo. Henriquinho, obrigado pela sua presença, mais um podcast, foi sensacional, e deixa o convite aí, né, pra quem quiser te ouvir e também acompanhar você nas suas redes sociais aí. Cara, obrigado, valeu pra você e pro Dani por ter me convidado, muito divertido como sempre, e convidar todo mundo aí que tá ouvindo a gente a dar uma passadinha também lá no Geração M Podcast. Eu e o Xaxim, segundas-feiras quinzenais, a gente tá aí falando umas nerdices, umas coisas nostálgicas, bem gostoso. Muito bem, é isso aí. Dani, muito obrigado também pela sua presença aqui em mais um podcast. Valeu, eu que agradeço, espero que todo mundo tenha gostado. E é isso, indiquem filmes, falem de filmes e, sei lá, xingue os filmes, porque também tá bom, né? Tá tudo ótimo. É isso mesmo. Muito bom, o podcast Cinemação 412 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.